um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o papo aqui é sobre podcast, ou pode, gente? Pode, gente. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, obrigado pelo convite. Pode, gente, deu uma paradinha, né, como você sabe, mas vai voltar. Tá Tão voltando. voltando. Tá voltando, tá voltando. Tirou umas férias, voltou mais bronzeado. Voltei mais bronzeado, mas não foi férias não, foi só um bate e volta mesmo pra praia. Que tava bem quente, aí peguei um bronzezinho, mas coisa pouca. Coisa pouca? Coisa pouca. Ô, Paulo, eu quero saber um pouquinho de você, porque assim, quem conhece, né, o Pod Gente, quem tá seguindo, quem não segue, tá lá no YouTube, eles gravam aqui, só conhece o Paulo que tá ali fazendo entrevista. Uhum. Mas eu queria saber um pouquinho mais de você. Você é advogado de formação? Me fala um pouquinho. Eu sou advogado de formação, eu sou formado, eu me formei em 1999, já vai um bom tempinho nessa brincadeira. E eu sempre gostei muito de conversar, de conhecer gente, até porque a profissão também pede que, né, que você escute as histórias, que você escute os lamentos das pessoas, né? E aí eu sempre fui muito vidrado com isso, né? Comunicação é uma coisa que eu acho que até deveria ter feito comunicação e não direito. Eu sou um bom advogado, mas eu queria exercer mais a parte de comunicativa, né? Passou-se o tempo, além de advogar também eu sou inscrito no Cresce, né, que também é de corretores de imóveis. Aí eu comecei a trabalhar com tudo relativo a imóvel, regulamentação de imóvel, faço isso até hoje ainda. Mas a minha menina dos olhos é o meu Pod Gente, né, o meu podcast. E é isso, eu sou advogado de formação, mas eu gosto mesmo da comunicação. Ô, Paulo, e quando que você começou a curtir, assim, escutar podcast? Porque essa coisa do vídeo, ela é mais recente, porque antes o pessoal escutava mesmo, era só a coisa de ouvir, né? Hoje a gente já tem essa versão que é nós aqui, né? Com vídeo junto, né? Na verdade é o videocast, né? É. Que o pessoal fala. Mas eu comecei a ver mesmo pelo videocast. Tá. O podcast mesmo, de ouvir, eu nunca... Tinha te despertado. Não. Apesar de ser um baita fã de rádio, que eu acho que o rádio é o senhor absoluto de todos os podcasts, né? Que o rádio é maravilhoso. Então, programa de entrevistas no rádio sempre foi uma coisa que me fascinou, né? E aí veio o videocast, o podcast em vídeo, né? Assim, mais no YouTube, né? Sim. E eu comecei pelo Flow, né? O Flow Podcast, que é o grande pioneiro, né? Sim. Que tá aí enorme hoje. E ali começou a me atrair. Entrevista é uma coisa que me fascina, pessoas são coisa que me fascina, como eu já disse. E ali eu comecei a ficar muito fissurado. Então, assim, não perdia um programa. Aí começaram a surgir outros podcasts, né? Como Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. O próprio Podpah, dos meninos que também trabalhavam lá no Flow e depois fizeram o deles. E o mais recente que eu assisto também é o Ticaracati Cast, do Carioca e do Bola, né? Eu usei Hispânico. São pessoas que me inspiram, assim, me inspiraram a ter um pouco mais de coragem também de falar, olha, quer saber? Vamos produzir alguma coisa assim, vamos tentar fazer alguma coisa assim. E aí eu cheguei em você,
A gente gravou alguns episódios, né? Tive que dar um intervalo por uma série de circunstâncias pessoais, mas tá voltando. Ô, Paulo, e quando foi? Você começou a ter essa vontade de ter o podcast. E aí, como que foi assim? Você falou, não, acho que eu vou fazer. Eu sei que tem um apoio aí familiar, porque as meninas estão sempre aqui nos bastidores, Tá, estão tá lá. ali, inclusive, Minha produção, a minha sua produção produção. tá ali. É. Você É, levou essa ideia para elas? Como foi? Foi a primeira coisa. Eu levei. Eu levei uma primeira vez, eu levei falando tudo mais. Elas ficaram até empolgadas, né? Gostaram. Mas eu nunca falei, puxa, meu, não sei se vai. Será que eu levo jeito? Será que eu não levo jeito? Aí um dia me deu um estalo, me deu uns 5 minutos que eu falei, quer saber? Eu quero montar isso aí. E aí a minha mais velha, Maria Fernanda, conheceu aqui por intermédio da cunhada dela, né? E aí eu falei, quer saber? Já marca com ela e vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. E aí eu sempre quis contar a história, mas assim, o que eu percebi é que nos demais podcasts, quando a pessoa é muito celebridade, ela vai em todos, né? E sempre são basicamente as mesmas histórias, as mesmas perguntas, as mesmas coisas. E eu falei, quer saber? Eu acho que o melhor é a gente tentar ver pessoas comuns do dia a dia, porque elas também têm as suas histórias, né? E aí foi isso. E aí, além de ter a ideia do podcast, eu não quis fazer uma coisa que fosse seguir o que todo mundo tá fazendo. Lógico, se vier uma celebridade, uma pessoa importante, eu vou falar, não vou intervir. Lógico que eu vou. Mas o diferencial do Pod Gente é o que a gente quer, história assim de gente comum, né? E por que esse nome? Como que surgiu a ideia desse nome? Aí, ó, Estalo de... tá aqui, ó, Olha aí, ó. voltando, pode, gente. Ele foi um estalo de cabeça. Assim, pô, a gente vai entrevistar quem? Gente. Gente, Então, se é um podcast, pode, pode gente. gente. Aí já veio, o meu primeiro entrevistado foi o meu compadre Lucimar, né? E ele já tem aquela veia cômica dele. Eu falei, e aí, pode, gente? Pode. Pode. E aí, falei, meu, pode ser que pegue, né? E aí, E aí pegou, e né? aí pegou. E aí pegou, ficou. As pessoas estão sempre perguntando, e aí, o Pod Gente, não é o podcast, né? E o Pod Gente, Pod Gente. Eu falei, pô, legal. Então as O pessoas já nome ficou estão. forte. O nome ficou legal. Ô, Paulo, e como que foi a sensação, então? Porque você até então falou, será que eu levo jeito, não levo? Como que você se sentiu aí, entrevistando, escutando histórias? Olha, é uma boa pergunta, porque é o seguinte: no começo, eu me senti um pouco assim, será que eu tô indo por um caminho legal? Será que eu tô sendo um bom entrevistador? Ou será que. Assim, meu primeiro intuito sempre foi deixar a pessoa à vontade, né? E assim, a gente estava até conversando antes, eu não gosto de roteiro. Não gosto. Eu acho que assim, eu acho que quanto mais espontâneo, melhor. Lógico que toda conversa, a gente sabe, tem que ter um rumo, tem que ter um. Mas assim, eu procuro saber o mínimo possível do meu entrevistado para ir descobrindo coisas durante. E eu acho que de uma certa maneira eu tenho conseguido tirar das pessoas assim as suas histórias, né? E conhecer as histórias das pessoas é um negócio muito fascinante, né? Porque você tem a sua história de vida, cada um tem a sua história de vida pessoal, mas esse compartilhamento, eu acho que é muito importante, assim, a gente saber, porque tem muita gente que fica assim, ou fala, nossa, minha vida é boa demais, ah, nossa, mas minha vida é ruim demais. Depois tem gente com história melhor, tem gente com história pior que a sua, tem gente, sabe, que... Então, assim, às vezes a gente fica preso muito naquele mundinho nosso e esquece que as pessoas têm as suas vidas, né, os seus probleminhas do dia a dia e as suas alegrias, né? E é isso que a gente quer buscar no Pod Gente. Mas você não respondeu a minha pergunta, você fugiu. Como que Fala. é se entrevistar? Como que você se sentiu, Paulo, entrevistando? No começo, uma certa insegurança, Tá? né? Depois eu fui
pegando mais ou menos essa veia da entrevista, né? Eu acho que ainda no começo, ainda nas primeiras, eu me vi e falei, putz, grila, tem um negocinho que passou aqui, um gancho que a pessoa deixou ali, eu não aproveitei, então isso eu tô estudando para dar uma melhorada. Eu acho que acho que a gente sempre precisa melhorar mais, né? Com certeza. E o legal é isso, né? O que eu acho mais bacana do podcast é isso, né? Você vê, aí você fala, É, podia ter melhorado aqui, podia ter melhorado sim. ali, e no próximo você faz melhor e a gente tá sempre evoluindo, né? É. Então, assim, toda vez que eu vi, eu falei, olha, tem uma coisinha aqui, outra para melhorar. Às vezes uma mão errada que esconde a cara, que nem eu fiz agora. É, Então, certas coisinhas eu quero me policiar para fazer. Lógico que a gente sempre vai errar, porque é normal, né? faz parte, Faz né? parte. E aí agora a gente vai começar uma nova temporada do Pod Gente. Isso. E eu sei que tá vindo novidade por aí. Você vai mudar um pouquinho algumas coisas, vai ter quadros. Me conta um pouquinho É, aí das ideias. o Podgente começou justamente com essa história das histórias das pessoas, que vai continuar assim, mas eu sinto a necessidade de conversar sobre alguns assuntos que eu acho relevante, né? Esses assuntos, a gente vai fazer alguns quadros, né? Então, por exemplo, eu tô com alguns amigos, isso pro ano que vem, tá, gente? Agora, final de ano, já não dá mais, as pessoas também têm já têm as suas coisas, Agenda, né? né? Suas agendas, é verdade. Então, a gente vai fazer um programa com quadros também. Então, por exemplo, vai ter o Pode Gente Empreender. Então, eu tenho esses 3 colegas, 3 amigos que vão vir para falar de empreendedorismo, as dificuldades de empreender, de como ser empresário no Brasil, tudo que cerca isso, que vai ser um programa de 1 hora e pouquinho no máximo, para a gente jogar aqui para as pessoas para ver como é que é no Brasil uma pessoa comum empreender nesse país, né? E aí a gente vai trabalhar isso. Vai ter outro programa ano que vem, ano de eleição, gostem ou não. Tem eleição e eu pretendo trazer ah, políticos para a gente ouvir, né? O meu objetivo é ouvir essas pessoas, não é fazer um debate, jogar casca de banana pro cara escorregar e aquela coisa. Vão ser questionados, sim, mas tudo dentro da polidez que eu acho que um apresentador tem que ter, que um entrevistado tem que ter. A gente tem que ouvir e aí cada um vai tirar suas conclusões em casa, né? Quem ouviu o podcast, quem vê o podcast vai ouvir, vai ver e aí tira suas conclusões. Então vai ser um quadro também ligado à política, né? E muito provavelmente, que é o que está me enchendo mais os olhos também, eu tenho um amigo que eu também já entrevistei aqui, não vou adiantar quem é, e a gente vai fazer um programa ligado a futebol, que é uma coisa que eu adoro, que ele também, e vai ser uma coisa bem diferenciada, que vai ter um formato de entrevista, ou então de uma conversa, talvez tenha convidados para a gente entrevistar, talvez a gente faça só a gente mesmo, que a gente vai analisar a rodada de campeonato, a gente vai analisar os times que estão aí em evidência, aqueles que estão piores, tudo mais, mas eu acredito que vai ser um programa bem legal, bem legal. Ô Paulo, pegando esse seu gancho aí de empreendedorismo, ter um podcast também é uma forma de Sim. empreender, né? Uhum. E como que foi essa experiência? Eu sei que antes de você cair aqui na LV45, esse estúdio maravilhoso, quem Maravilhoso. acompanha aqui Maravilhoso, maravilhoso. sabe. Eu sei que você andou rodando, você foi visitar outros Sim, lugares, né? Isso faz parte de empreender sim, também, né? sim, Faz parte de um plano de negócio, né? sim, sim. É, a ideia foi toda concebida em torno de quanto a gente tem que investir, quanto que vai tomar de tempo, quanto que a gente vai ter que. Eu não vou esconder de você, não vou esconder de ninguém que o objetivo é ter o meu próprio estúdio para o meu podcast. Mas isso está planejado para daqui a um tempo, não é assim de uma hora para outra, né? Mas a virtude que tem na gente procurar
um estúdio para você alugar e começar a desenvolver o seu trabalho é importantíssima, importantíssima. E claro que se no meio do caminho, olha, melhor continuar aqui no Café Estúdio, maravilha. Nós vamos continuar aqui e vamos desenvolver os nossos trabalhos todos aqui. Mas tudo a gente tem que botar na ponta do papel, porque realmente no Brasil é complicado. No Brasil é bem complicado, porque você tem que colocar o imposto que vai gerar para você pagar. Você tem que colocar, se você tiver algum funcionário, tem que colocar a folha de pagamento do funcionário, mais os impostos, mais todos os encargos que isso traz. Né? Eu sou pequenininho, eu só quero, por enquanto, só fazer o meu podcast, conversar com as pessoas. E lógico que a gente vai correr atrás de patrocínio, de engajamento, que a gente vai correr atrás de fazer uma visualização, ter uma visualização maior do podcast, que se for ver, não chega a 1000, não chega a 1000 de visualização hoje. E a gente vai fazer um tráfego pago para divulgar, vai fazer um vídeo institucional para divulgar, porque a gente decidiu que isso vai ser o nosso foco principal de trabalho, que é fazer o Podgente crescer, crescer, crescer e aí continuar com as coisas, né? Porque tem que ter, né, Paulo? Apesar de ser, a gente vai falar disso já, que é esse lance de você fazer o podcast, ele é um tanto quanto terapêutico, né? Além de ter, não é, essa parte, a gente tem que encarar também que é um negócio. Que é um negócio, né? Então tem que ter essa visão, né? Mas para mim vai ser o melhor negócio do mundo, porque quando você faz o que você ama e ainda vai conseguir ganhar dinheiro com isso, pô, mas é o sonho de consumo de todo mundo, porque tem muita gente que trabalha pela obrigação de ter que ganhar dinheiro para poder sustentar sua família. O que eu quero é ganhar dinheiro, sustentar minha família e tô fazendo o que eu amo fazer, que é o podcast. Desde que começou realmente com uma terapia, tá? Começou com uma terapia, mas depois que eu vi que era aquilo, eu falei, nossa, tem ator, atriz, humorista que fala, não, eu fui em tal lugar e o bichinho me picou. Eu tô totalmente picado pelo bichinho no podcast. É terapêutico mesmo. Terapêutico, é apaixonante, né? E os olhos brilham mesmo quando a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Né? E você já era um bom ouvinte? Porque, na verdade, para você ter um podcast, você tem que ser ter muito mais a escuta ativa ali do que, como igual você mesmo fala, você não gosta muito de um roteiro, né? Eu gosto da coisa espontânea. Mas assim, eu sempre fui bom ouvinte, mas eu sou muito falante também. Então tem horas que a gente tem que realmente se policiar. E isso é um dos detalhes que eu vi nos outros programas que eu falei, tô falando demais, tô interrompendo quando eu não posso, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai... É começo, né? Todo começo a gente, como eu falei, a gente erra sempre e aí procura dar uma melhorada. Vai aprendendo, né? Vou aprendendo. E aprende com as histórias também, né, Paulo? Aprende bastante, nossa, muito. No primeiro episódio com o meu compadre, com o Lucimar, você vê, tinha coisa que eu não sabia, né? Que o pai dele fazia, ia a pé da casa até outra casa para aplicar injeções para as pessoas e tudo mais. Então, quer dizer, era uma coisa que... E olha que a gente tem uma convivência já de mais de 20 anos, né? E era uma coisa que eu não sabia. Com a tia Ana, que veio aqui, né? Ela se curou do câncer, né? Com tanta resiliência, sempre com aquele sorriso no rosto, com aquela... Nossa, são casos assim que são fascinantes, né? Pessoas são muito fascinantes. Juliana, que veio aqui, cantora maravilhosa que ela é. Eu conheci ela desde Piquititica e depois virou aquela criatura que, nossa, que tem um talento natural assim tão forte, né? E os demais, né, cara? Nossa, veio a Tita, minha amiga também, advogada, contando todas as histórias dela. Assim, tem muita gente que
me abriu muito a cabeça, né, com relação a tudo, né? As dificuldades da vida, as facilidades também. Assim, pessoas que são extremamente planejadinhas para fazer tudo também. E aí eu percebi, nossa, mas eu sou desorganizado demais. Aí eu falei, meu Deus do céu. Bom, e pessoas são demais. Eu acho muito bom. E é legal, né, Paulo, porque assim, como você mesmo falou, né? Às vezes você conhece a pessoa há tanto tempo, mas você pegou a pessoa já, você conheceu a pessoa, ela já tinha uma história que estava lá atrás e você foi vivendo com ela. Mas é difícil você ter assim esse momento, né, que você vai parar, olhar aqui para a pessoa, vai ficar É. quase uma hora e vai pedir para ela contar a história ou algum fato que foi relevante da vida dela, né? É. Muda completamente. Muda porque a pessoa também, quando tá vendo que tem câmera, tem isso, aquilo, ela fica meio assim. Por isso que eu tento fazer. Eu acho que isso é o que eu fiz de melhor nos episódios. Tentar deixar o mais à vontade possível. O Lucimar, por exemplo, ele começou muito assim, né, muito travadinho. Depois que a coisa foi fluindo, ele foi relaxando, foi fazendo as piadinhas dele, foi falando das coisas. Um episódio que eu gostei muito também foi da doutora Simone e da doutora Priscila que vieram aqui, Que são as que psicólogas? são as São, psicólogas, né? que foi o episódio ao vivo que a gente fez, né? Isso. Que eu gostaria até de fazer mais ao vivo, assim. A gente vai fazer muito gravado, mas os ao vivos a gente vai voltar a fazer. Mas assim, nossa, um episódio muito interessante, né? E a Simone, por exemplo, é da minha infância. Depois você ficou um tempo sem vê-la. Fiquei bastante tempo, ela ficou bastante tempo sem contato. E aí ela se tornou aquilo que eu falei, caramba, virou tudo isso aí? Que legal, né? Ela é um... E ela tem um podcast também, né? Elas Ela têm, né? tem, Né? tem. Elas têm um podcast também falando de saúde mental. É, isso. Isso também é um quadro também que eu É. quero trazer pro Podgene também. O quadro saúde mental. Então tem que falar com psicólogo, com psiquiatra, né? Com gente ligada à saúde mental, psicanalistas. Eu quero muito, assim, saber mais, né? Esse agregar conhecimento pra gente é maravilhoso, né? Você quer se aprofundar cada vez mais nessa coisa das pessoas. Sim. Cada vez mais essa coisa das pessoas, o que elas... nas profissões delas também. Porque tudo, pra mim, tem uma importância muito grande. Por exemplo, desde o lixeiro até o motorista de aplicativo. Puta, motorista de aplicativo deve ter história pra caramba pra contar. Milhares, né? Milhares, caras. Você pega lá nos aplicativos, você vê cara que tem 5.000 viagens já realizadas. Eu nem sei dizer se isso é muito, é bom, porque não sei quantos que o cara faz por dia, mas deve ser pra caramba, entendeu? Deve ter gente que deve ter dado trabalho pra caramba, deve ter gente que deve ter contado histórias pra esses caras, porque esses caras não escutam, entendeu? É que eu não tenho vocação pra ser motorista de aplicativo, senão seria uma maravilha. Conhecer um monte de gente, ouvir história o dia inteiro, já pensou? Já daria pra fazer vários podcasts. Nossa, daria pra fazer um monte. Então, assim, eu quero trazer um motorista de aplicativo que deve ser muito, muito bom, deve ser muito interessante. E gente que, assim, que ou perdeu seu emprego e caiu nessa. Tem gente que vai por opção mesmo. Tem gente que quer só complementar a renda, porque já trabalha, mas quer complementar a renda sendo motorista de aplicativo. Pra você ter uma ideia, eu soube de um que ele trabalha com uma amiga minha, ajudando ela a montar festa. E, por exemplo, ele fica com ela umas 7, 8 horas. Aí ele termina e vai fazer Uber. Mas você precisa? Ah, não precisa, mas eu quero. Pô, mas que cara deve ser fantástico de entrevistar, fantástico. E tem bastante gente, né, Paulo, agora que tá assim, né? Trabalha com uma coisa e vai pra outra. Eu sou um caso, né? Eu sou um caso. Você vem do direito, Eu vim do depois direito, imobiliária. depois da parte de imóvel. E aí agora como comunicador, apresentador, entrevistador, sei lá o que vocês querem me chamar, sei lá o que o dono de podcast é, eu sei que eu sou. Ô, Paulo, e depois que você começou a apresentar o podcast,
naturalmente você começou a prestar mais atenção nas pessoas, assim, tipo, nos lugares, fala, essa pessoa aí era uma boa para chamar pro meu Pô, mas programa. direto, cara. Direto. Direto. Motorista de aplicativo. Qual foi um outro? Eu fui num lugar que eu fui tão bem atendido por um garçom que eu falei, eu tenho que entrevistar esse cara é demais. Mas sim, tem muita gente, muita gente. Eu vou trazer aqui, eu vou tentar ver se eu consigo trazer, mas eu acho que vai ser fácil. A minha sogra. Minha sogra tem história para danar. Ela trabalhou, por exemplo, no antigo Carandiru. Ela fazia parte da carceragem. O que ela tem de história para contar? Muita bagagem. Muita, muita. E gosta de falar, gosta mais de falar mais que eu. Dá para ir para vários Dá lugares, para ir né, para vários Paulo? lugares, dá para você transitar por tudo, entendeu? E conseguir uma entrevista que renda, porque obviamente vai ter entrevista que não vai render. Aí você vai ter que tirar de algum lugar, entendeu? Por isso que eu não gosto de roteiro, porque eu acho que o roteiro limita. O roteiro é bom para você ter um norte. Isso eu concordo plenamente. Eu faço alguns, não vou falar que não. Mas eu não me prendo. Porque quando a pessoa começa a ir para um lugar, por exemplo, que eu nem estava planejando, minha filha, deixa falar. E vai, vamos até onde der. Ô, Paulo, como um bom ouvinte de podcast, o que que você se interessa mais quando a pessoa está lá falando? É as dificuldades que ela passou ou como ela saiu daquela situação? O que que te chama mais atenção quando você está escutando um podcast? Eu acho que é tanto a situação como o fato dela conseguir sair daquilo e mostrar pra gente que tudo na vida tem fase, né? Não tem uma fase que vai durar para sempre, né? E o que não tem solução, já está solucionado, então não tem o que fazer. Mas tem pessoas que mostram pra gente que apesar de parecer que não tinha solução, ela conseguiu dar uma torneada no caminho e retomar a sua estrada. Isso é muito interessante, assim, mas dá um tapa na cara da gente e fala, nossa, mano, você reclama do que, seu animal? É isso que você mais gosta, assim, quando você Eu adoro. escuta os podcasts? É o que eu mais gosto de ver. São as próprias histórias de vida São mesmo. as próprias histórias de vida, as reviravoltas que a vida dá e que a gente pensa que é só com a gente. Daí que veio a ideia de se... E às vezes a pessoa acha também que é só com famoso ou com quem se deu bem, né? Que a pessoa fala, nossa, o cara é tal, ele passou por isso, nossa, Mas né? sabe o que é? É que com o famoso parece que o cara nasceu famoso. Ele conseguiu a fama assim, ó. Um estalarzinho de dedo. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. O cara ralou muito pra chegar a ser uma celebridade, uma pessoa midiática, né? Quanto que aquela pessoa não ralou pra chegar ali? Ninguém chega no estalo de dedo, mesmo sendo filho de famoso. Se você contar nas. Olha, dá pra você contar nos dedos filho de famoso que realmente fez o mesmo sucesso ou chegou perto do sucesso do pai, da mãe. É muito difícil, é muito difícil. Precisa ralar bastante. Não tem jeito, Não né? tem jeito. Assim como os entrevistados comuns. Eles. Tia Ana, por exemplo, que foi a Cláudia, né? A tia Ana, né, pra outra. Mas eu chamo ela de tia Ana. Ela. Você imagina, você recebe uma notícia que você tem um câncer. Benigno, maligno, tanto faz. Câncer é câncer. Pra mim é assim. E aí você fala que você vai fazer o quê, meu? Essa mulher, ela enfrentou de cabeça erguida, com um sorriso e com uma sabedoria que eu acho que poucas pessoas têm. Então não é fantástico você ouvir uma história dessa? Aprender com uma mulher dessa? Porque a gente precisa ter uma certa humildade de perceber que tem pessoas que enfrentam maiores dificuldades e saem dela com uma dignidade assim espantosa. É verdade. Dão uma motivação, uma Nossa, inspiração, né? muita. Ô, Paulo, nós estamos em dezembro, então agora vamos falar do ano que vem, 2024.
Vem temporada nova do Pod Gente. Vem. Conta aí pra nós e já vamos chamar a galera que tá em casa pra acompanhar. Isso, por favor, acompanhe lá que vai ser bem interessante. Em janeiro, Energia renovada. energia renovada, obviamente, a gente vai fazer pelo menos um programa semanal. Pelo menos. Por que eu estou dizendo pelo menos? Porque eu pretendo gravar pelo menos 2 programas, né? Esses programas serão gravados aqui, óbvio. A minha casa, agora vocês são minha casa, Marcelão! Soltar esses 2 programas durante a semana. E a programação será justamente essa que eu falei para você, né? A gente vai continuar e à medida que os quadros forem... Esses quadros eu pretendo que seja pelo menos uma vez por mês, né? Não vai ser uma coisa assim muito recorrente, porque a maior dificuldade que a gente tem, na verdade, é conseguir convidado, porque precisa adequar a agenda, tudo mais, e é uma dificuldade que eu ainda tenho muito, assim. Mas eu vou... As pessoas que queiram, né, entrar em contato com a gente para... Ó, vai deixar aqui, ó, pra essa câmera aqui, ó. Isso. Convite. Gente, você que tem aquela história de vida maravilhosa ou conhece alguém que tenha, que possa querer participar do Pod Gente, que queira ser entrevistado, que queira contar a sua história, entre em contato com a gente. Você vai deixar o link aqui na descrição do vídeo? Com certeza. Ah, que coisa linda! Com certeza. Tô animada aí pros próximos. Sim, a gente vai fazer... Eu tô muito animado, assim. E também tem uma coisa. Mesmo que a gente não tenha convidado, eu pretendo fazer um programa, por exemplo, falando sobre determinado assunto, talvez até ao vivo, e escutando perguntas, ou Pessoal participando. pessoal participando para saber, olha, eu quero saber isso, quero saber aquilo, quero saber aquilo outro. Se não tiver convidado, a gente dá um jeito. Pode, né? Pode, gente. Pode, né? Paulo, foi muito bom bater esse papo com você. Obrigado, muito bom obrigado. ter você de novo aqui na nossa casa. E vamos continuar por um bom tempo. Vamos, né? Sim. E para você que ficou até agora nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Espero você no próximo. E tchau e pode, gente. Pode, gente. Pode? Pode, gente. Tchau. Tchau, gente.